Meu nome é Helena Rocha, sou filha de imigrantes portugueses e cresci em Curitiba nos anos 80. Desde pequena, eu acreditava no amor, como nos contos de fada que lia antes de dormir. Pensava que quando finalmente encontrasse alguém, viveria uma história digna daqueles livros encantadores, e durante um tempo parecia que tinha encontrado exatamente isso. Conheci Caio numa festa de amigos. Ele tinha um jeito irresistível, uma voz que era música e olhos que me faziam acreditar em cada palavra que saía dos seus lábios. Caio era carismático, sedutor e dono de uma segurança que me deixava fascinada. Quando ele olhava para mim, eu sentia que era especial, como se fosse a única mulher no mundo. E essa sensação é poderosa demais para uma jovem tímida e insegura como eu era. Nossos primeiros meses foram mágicos. Flores inesperadas, bilhetes apaixonados, ligações durante a madrugada, apenas para dizer que estava pensando em mim. A cada dia que passava, eu sentia que precisava menos de outras pessoas ao meu redor. Ele era suficiente. Ele se tornava o centro do meu universo, sem que eu percebesse o perigo escondido por trás daquele sorriso perfeito. Foi numa noite aparentemente comum que tudo mudou para sempre. Caio me levou para uma festa que ele descreveu como especial. Um lugar elegante, frequentado por pessoas importantes. Segundo ele, eu estava nervosa, mas ele segurava firme minha mão e repetia: "Confie em mim. Vai ser incrível." Mal sabia eu o quanto aquele momento mudaria minha vida para sempre. Ao chegar, percebi rapidamente algo estranho no ar. A iluminação era escura demais. Os olhares das pessoas fixos e penetrantes. Apertei sua mão com mais força, mas ele parecia não notar meu desconforto. Logo, notei que alguns homens se aproximavam de Caio, sussurrando algo em seu ouvido, trocando olhares cúmplices. Ele ria e assentia com naturalidade. De repente, Caio se afastou por alguns instantes, deixando-me sozinha num canto. Pouco tempo depois, um homem se aproximou. Era mais velho, com olhos frios e um sorriso perturbador. Ele se aproximou demais, segurou meu braço com força e murmurou em meu ouvido palavras que me congelaram completamente. "Já acertei tudo com seu namorado. Agora você é minha, por esta noite." Pensei ser uma brincadeira de mau gosto. Procurei Caio desesperadamente pela sala, e quando finalmente o encontrei, ele estava me observando. Mas não havia choque em seus olhos, havia excitação. Foi ali, naquele instante terrível, que percebi a verdade sombria por trás do homem que eu amava. Caio não estava surpreso. Caio havia planejado aquilo. Senti uma dor insuportável no peito. Um desespero que nunca pensei existir. Tentei fugir, gritar, pedir ajuda, mas ninguém parecia interessado em me salvar. Era como se todos ali soubessem o que estava acontecendo, e aquilo fosse completamente normal para eles. Naquela noite, eu descobri a pior forma de traição. Aquela que vem de quem você mais confia. Não consigo descrever em palavras o horror que vivi, mas posso afirmar algo com clareza absoluta. Aquele era apenas o começo do meu inferno particular. Essa história precisa ser contada, porque pode estar acontecendo agora mesmo, em algum lugar perto de você. Fique comigo até o fim. O motivo pelo qual Caio fazia isso não era só pelo dinheiro, era algo ainda mais assustador. Algo que você nunca imaginaria. Nos dias que se seguiram àquela noite infernal, minha vida se transformou num pesadelo, do qual eu não conseguia acordar. Cada tentativa de confrontar Caio terminava em ameaças veladas, manipulação emocional e jogos psicológicos que eu não compreendia totalmente naquela época. Ele insistia que era apenas uma fantasia inocente, uma aventura que traria dinheiro para nosso futuro juntos. Mas no fundo, eu sentia que havia algo ainda mais obscuro por trás daquilo tudo. As festas passaram a ser constantes. Eu me via cada vez mais isolada e dependente de Caio. Ele controlava todos os aspectos da minha vida, minha rotina, minhas amizades, até mesmo minhas ligações para a família, eram cuidadosamente monitoradas. Quando tentava resistir, ele me fazia acreditar que era minha culpa, que tudo aquilo só acontecia porque eu o provocava,
que eu gostava daquilo tanto quanto ele, mas eu não gostava. Eu estava quebrada por dentro, e a vergonha que sentia impedia-me de buscar ajuda. Naquele tempo, não se falava abertamente sobre abuso emocional, manipulação ou tráfico de mulheres. E assim, minha dor permanecia silenciosa, consumindo minha autoestima lentamente, até eu não me reconhecer mais no espelho. Caio não fazia aquilo só pelo dinheiro. Com o passar do tempo, ficou claro para mim que ele sentia prazer em me humilhar, em assistir meu sofrimento. Era algo sombrio, que alimentava seu ego perverso, que fazia seus olhos brilharem de excitação. Era Sabra Poder. Era sobre controle. Ele precisava me ver destruída, desamparada, implorando por sua ajuda. Era a única maneira dele se sentir completo. Uma noite, tomada pelo desespero, decidi fugir. Esperei Caio dormir profundamente e silenciosamente. Peguei minhas coisas. Mas, antes que pudesse abrir a porta, ouvi sua voz fria ecoar pelo quarto escuro. Me parou Alessandro. Se você sair por essa porta, eu prometo que destruo sua vida completamente. Sua família vai saber exatamente quem você é, e tudo o que fez. Eu não saí. Naquele momento, me senti derrotada de uma maneira que não poderia imaginar. Percebi que meu cativeiro não era apenas físico, era emocional, mental. Caio tinha conseguido invadir minha mente, controlando-me através do medo e da vergonha. E isso era ainda mais poderoso do que qualquer corrente. Com o passar dos meses, fui me transformando numa sombra do que já fui um dia. Mas algo mudou em mim naquele cativeiro emocional. Comecei lentamente a planejar minha libertação. Em segredo, guardava cada mínimo detalhe, cada nome, cada local, cada homem que passava por aquelas festas. Sabia que, em algum momento, aquela informação poderia salvar não apenas a mim, mas muitas outras mulheres que certamente viviam o mesmo inferno. Lembro-me de uma noite particularmente escura, quando Caio trouxe para casa um homem especialmente violento. Algo dentro de mim rompeu naquele dia. Quando a porta finalmente se fechou atrás dele, decidi que nunca mais passaria por aquilo novamente. Não importava o que ele fizesse comigo, eu enfrentaria a morte se fosse preciso, mas não permitiria mais aquela violência. Planejei minha fuga com cuidado extremo. Esperei pacientemente, acumulando coragem para o momento perfeito. Em uma tarde chuvosa, Caio precisou sair às pressas, deixando uma porta entreaberta e um celular sobre a mesa. Era a minha única chance. Com um coração pulsando tão forte que parecia querer explodir, corri desesperadamente, sem olhar para trás. A rua estava escura. A chuva gelada misturava as lágrimas no meu rosto. Não sabia para onde ir, mas corria. Corria sem parar, até minhas pernas fraquejarem. Quando finalmente percebi que estava longe o suficiente, desabei no chão, tomada por um choro compulsivo, sentindo a chuva lavar as marcas daquela noite horrível. Foi um casal desconhecido que me encontrou naquela noite fria e me ajudou, acolhendo-me em sua casa e me dando segurança suficiente para procurar ajuda especializada. Com o tempo, denunciei Caio às autoridades, entregando cada nome, cada local, cada detalhe guardado silenciosamente na minha memória. Lentamente, a rede de crimes dele foi desmantelada, e ele finalmente enfrentou a justiça. Demorei anos para reconstruir minha vida, mas decidi transformar minha dor em propósito. Hoje, já idosa, dedico minha existência a ajudar outras mulheres vítimas de tráfico e abuso emocional. Cada história que ouço, cada mulher que salvo, é um lembrete de que sobreviver foi meu maior ato de resistência. Caio perdeu tudo: sua reputação, sua liberdade e, principalmente, o poder que tanto valorizava. Vê-lo derrotado não me trouxe alegria ou satisfação, mas trouxe algo muito mais poderoso: paz. Se você chegou até aqui e conhece alguém que esteja passando por algo semelhante, não se cale. Compartilhe essa história, curta e se inscreva nesse canal, porque histórias como a minha precisam alcançar quem mais precisa de ajuda. E lembre-se, você não está sozinha.
nunca esteve. Nos anos seguintes, minha vida mudou completamente, mas nunca deixei de carregar aquelas lembranças. Elas ficaram em mim como cicatrizes profundas, que às vezes doíam quando menos esperava. Era impossível esquecer tudo o que vivi, mas percebi que precisava transformar minha dor em força. Eu não podia permitir que Caio tivesse o controle da minha vida para sempre. Com o apoio daquele casal que me acolheu, comecei lentamente a me reconstruir. Frequentava terapias, grupos de apoio, e passei a estudar psicologia para compreender melhor o que tinha acontecido comigo. A cada nova história que escutava, percebia o quanto eu não estava sozinha, e quantas mulheres ainda sofriam caladas, presas a situações semelhantes à minha. Entendi que meu silêncio não ajudava ninguém, nem a mim, nem a tantas outras que ainda viviam presas em seus próprios cativeiros emocionais. Foi assim que, anos depois, fundei uma instituição dedicada exclusivamente a mulheres vítimas de abuso emocional e tráfico humano. Ali encontrei não apenas minha voz, mas um propósito poderoso e inabalável. Cada mulher que ajudava a sair de situações parecidas com a minha era uma vitória pessoal, uma pequena vingança contra Caio e todos os homens que fizeram parte daquela rede obscura. Enquanto eu ajudava essas mulheres, também acompanhava discretamente os passos de Caio, esperando pelo momento certo de expor toda a verdade publicamente. Descobri que, mesmo após cumprir parte da pena pelos crimes revelados por mim, ele ainda tentava reconstruir sua vida sob mentiras e manipulações. Para mim, era impensável que ele continuasse por aí, talvez destruindo outras vidas. Juntei testemunhos, documentos e depoimentos detalhados de outras vítimas. Montei um verdadeiro dossiê, capaz de acabar com qualquer sombra de credibilidade que ele ainda possuísse. E quando chegou o dia, fui pessoalmente até a mídia para entregar aquelas provas. Dessa vez, Caio não tinha mais como fugir. A verdade veio à tona de maneira avassaladora. Assisti pela televisão enquanto repórteres expunham toda a história dele. E as consequências foram exatamente aquelas que eu desejava há décadas. Caio perdeu sua reputação, seus contatos influentes e, sobretudo, o poder que ele tanto prezava. Ficou exposto publicamente como o monstro que era. Quando soube que ele fora novamente preso, desta vez sem chances de recomeço, não senti felicidade, mas um alívio profundo. Minha vingança não era vê-lo destruído. Era vê-lo incapaz de ferir outras mulheres. Era vê-lo exatamente como eu um dia estive. Sozinho, vulnerável, sem controle sobre nada. A justiça finalmente foi feita. Hoje, aos 67 anos, sentada aqui diante dessa câmera, compartilhando minha história com você, vejo com clareza que aquela jovem Helena, destruída e perdida, renasceu muito mais forte do que jamais imaginou. Hoje sou a prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar uma luz que nos guie para fora da escuridão. Minha vingança não se resumiu apenas à destruição de Caio, mas principalmente à libertação e reconstrução de tantas vidas que puderam ser salvas, graças à minha coragem em romper o silêncio. Descobri que existe uma força extraordinária dentro de nós, especialmente quando decidimos enfrentar nossos maiores medos e transformá-los em propósito. Se você sente que está vivendo uma situação semelhante, não hesite em pedir ajuda. Não permita que o medo silencie sua voz. Não há vergonha alguma em ter sido enganada ou traída. Vergonha é daqueles que usam seu poder para destruir vidas inocentes. Por favor, curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, pois continuarei compartilhando histórias reais, impactantes e inspiradoras. E lembre-se sempre, você não está sozinha. Sua voz é mais poderosa do que você imagina. Recebo muitas mensagens de mulheres dizendo: Helena, como você teve força para sair? A verdade é que eu não tive. Eu apenas decidi, um dia, que se fosse para morrer, que fosse tentando, e essa decisão me salvou. O que eu vivi com Caio não foi apenas um relacionamento abusivo, foi um processo lento, sorrateiro, de destruição emocional, onde o que me prendia não eram correntes visíveis, mas promessas doces,
culpas plantadas, e uma dependência afetiva, que me cegava completamente. Muitas vezes me perguntam se eu ainda penso nele. Penso sim, mas não com raiva. Hoje, penso com frieza, como quem observa um predador de longe semês medo, mas com total consciência do que ele é. Caio me usou, me vendeu, me feriu, mas não me matou. E essa é a maior derrota dele. Depois da última prisão, descobri que ele tentou tirar a própria vida. Não conseguiu. Ficou isolado, doente, sem ninguém. E sabe o que mais me impressiona? Ele nunca pediu perdão, nem uma vez. Porque para alguém como ele, pedir perdão seria admitir que eu sou mais forte. E eu sou. Não deixei que meu passado me definisse. Dei palestras. Ajudei meninas que mal sabiam dizer o que era consentimento. Fui até zonas de risco, denunciei aliciadores, fundei centros de apoio, e fui honrada como cidadã por iniciativas sociais em 3 estados. Mas a maior medalha que carrego não é essa. É olhar no espelho e saber que eu me salvei. Sozinha. Com medo, mas fui. Com dor, mas fui. Por muito tempo, achei que minha história era suja demais para ser contada. Achava que as pessoas iam me culpar, como ele fazia. Mas quando vi os comentários das primeiras mulheres que me ouviram, entendi. Meu silêncio também era uma prisão. Hoje eu falo por mim, por quem ainda está em silêncio, e por quem não teve tempo de escapar. Porque, infelizmente, algumas não sobrevivem. Se você conhece alguém que pode estar passando por algo parecido, não espere sinais óbvios. Às vezes a pessoa sorri, trabalha, responde mensagens menos, mas está morrendo por dentro. Ofereça escuta, ofereça saída. E se for você quem está ouvindo isso, e sentindo que é a sua história, acredite, existe uma saída. Ela começa com uma decisão, a mesma que eu tomei, suando frio diante de uma porta entreaberta. Ou eu fujo agora, ou nunca mais vou viver. Você ainda pode viver, você ainda pode vencer. Curta esse vídeo, comente aqui sua opinião, ou experiência menos mesmo que anonimamente. Se inscreva, para continuar ouvindo histórias reais como essa. E se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Hoje, quando olho para trás, não sinto pena da Helena de 20 e poucos anos. Sinto orgulho. Ela não era fraca menos. Ela estava presa em uma ilusão muito bem construída, como milhares de outras mulheres que acreditam que estão sendo amadas, quando na verdade estão sendo consumidas. Naquela época, não existia internet como hoje, não havia vídeos como este. Eu não sabia o nome do que estava vivendo. Não era chamado de relacionamento abusivo, nem de tráfico afetivo, nem de escravidão emocional. Era apenas um namoro difícil, um homem possessivo, coisas de casal. Hoje, nós temos palavras, temos espaço, temos voz, e é por isso que essa história está aqui, para ser usada como um espelho, um alerta e uma porta aberta. Eu contei essa história para milhares de mulheres em palestras, mas confesso que nunca foi tão difícil quanto agora, porque aqui, diante de uma câmera, eu não tenho o calor da plateia, os abraços no final, o olhar de quem me escuta, com lágrimas nos olhos. Aqui sou só eu. E você? Você que está aí do outro lado, e talvez esteja vivendo um pesadelo parecido. Você que talvez esteja com medo, mas não sabe do que sente que está sendo usada, mas se culpa por pensar isso, que ama, e ao mesmo tempo se sente ferida, suja, anulada. E o JS vai. E hoje eu estou aqui, viva, e eu te prometo, existe vida depois do trauma. Existe amor próprio depois do abuso. Existe liberdade, mesmo quando tudo em volta parece uma prisão sem saída. Eu não fui resgatada por heróis. Não veio polícia, nem filme de ação. Foi no silêncio de uma madrugada, com o coração acelerado e uma porta entreaberta. Fui eu, com medo e coragem misturados. Fui embora e nunca mais voltei. Caio não tem mais poder sobre mim.
nem sobre ninguém. E se hoje eu posso me sentar na varanda, com meu chá e meus cabelos brancos, sorrindo ao ver o pôr do sol, é porque um dia eu acreditei que a minha história não precisava terminar naquele quarto escuro. Minha liberdade começou com uma escolha. Talvez a sua comece agora. Com um comentário. Com um pedido de ajuda. Com um clique em compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma história como essa para entender que está sendo machucada. E tudo o que você precisa é saber que é possível sair. Porque é o sair. E você também pode, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento pode salvar uma vida. E talvez, hoje, talvez você esteja aí, ouvindo minha voz e pensando: mas eu não sou forte como você, Helena. Eu preciso te dizer com todo o amor e verdade que carrego. Nem eu era. A Helena que fugiu não era forte. Ela tremia dos pés à cabeça. Ela quase voltou atrás. Ela tropeçou na calçada e pensou em desistir. Ela achava que ia morrer. Mas ainda assim, ela foi. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Você não precisa estar pronta para sair. Você só precisa dar o primeiro passo. E se não conseguir sozinha, peça ajuda. Não tenha vergonha. Não pense que é tarde demais. O medo paralisa, mas a verdade liberta. Você pode ter se esquecido de quem é. Pode ter sido feita de objeto, manipulada, quebrada. Mas lá dentro, em algum lugar, ainda existe aquela mulher cheia de vida, de sonhos, de dignidade. Ela só está ferida. Não morra. E eu te digo isso como alguém que teve que se reconstruir do zero, que teve que se olhar no espelho e reaprender a amar o próprio corpo, a própria voz, a própria história. Eu precisei de anos para entender que o que aconteceu comigo não era culpa minha. E se ninguém nunca te disse isso com todas as letras, então deixa que eu diga agora. Não foi sua culpa. Nunca foi. Caio tinha um vazio dentro dele. E ele preenchia isso com o controle, com a humilhação, com o prazer perverso de dominar. Ele era um predador, mas eu era humana. E agora sou sobrevivente. Depois que ele foi exposto, outras mulheres apareceram. Muitas. Algumas eu conheci. Outras, não. Mas todas elas disseram a mesma coisa. Você foi a primeira. A que teve coragem, a que abriu a porta pra gente. E isso vale mais do que qualquer vingança. Hoje, quando eu falo com meninas de 16, 17 anos, em abrigos, e vejo seus olhos brilharem, com esperança, eu percebo que meu sofrimento não foi em vão. Porque às vezes, a gente precisa sangrar para que outras aprendam a se proteger. E se o meu vídeo, a minha história, a minha dor, transformada em palavras, puder tocar uma vida, já valeu a pena. Eu sou Helena Rocha. Fui vendida pelo homem que dizia me amar. Fui tratada como mercadoria. Mas hoje, sou mulher, sou voz, sou força, e ninguém, nunca mais, vai calar o que eu vivi. Você tá ouvindo isso? Então agora, carrega um pedaço da minha história com você. Use com responsabilidade. Use com coragem. E se puder, compartilhe. Porque talvez, em algum canto do mundo, uma mulher esteja sentada diante de uma porta entreaberta, esperando um sinal para fugir. E esse vídeo pode ser exatamente esse sinal.